Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Agora nós vamos entrar num tema muito importante, que é transformando a história em mensagem. É quando eu pego uma história bíblica muito conhecida das crianças e conforme eu vou contando, eu vou deixando um ar de suspense. A criança presta atenção porque ela quer descobrir de que história é, e somente no final é revelado os personagens. Para isso, precisamos das técnicas apresentadas anteriormente. Então, aquelas técnicas que eu apresentei para vocês vai ser muito útil na hora que eu for transformar a minha história em uma mensagem bíblica, uma mensagem transformadora. Mas, Tia Pri, a história bíblica ela tem que causar um impacto. O interessante, quando eu vou contar uma história, eu vou usar de Davi. Davi, um menino que era pastor de ovelhas, ele cresceu, né, ele desde pequeno foi separado, foi ungido para ser rei. E Davi, foi mesmo pequeno, ele derrotou o gigante Golias. E depois? Então, muitos só contam até a história de Davi. Davi derrotou o gigante Golias. Davi, um menino pequenininho, um pastor de ovelha, mas ele confiou em Deus e derrotou o gigante Golias. Pronto, acabou, as crianças já sabem. Mas o interessante de você pegar essa história e você contar ela com suspense, você contar, aconteceu na cidade que havia muitas pessoas que moravam, mas existia alguém escolhido, alguém separado, alguém escolhido pelo próprio Deus. Deus escolheu essa criança, porque era uma criança especial, uma criança inteligente, uma criança temente a Deus, uma criança que gostava de aprender, que não tinha medo, uma criança que tinha coragem, porque ela colocava sua confiança em Deus. E você começa a contar, mas aconteceu algo, havia um rei naquela cidade, mas esse rei já não estava mais agradando a Deus, porque ele estava querendo glória para ele, adoração para ele, e estava esquecendo-se de Deus. Mas essa criança foi escolhida. O profeta foi lá e ungiu ele, desde pequeno. Mas o tempo passou, aconteceu-se muitas coisas na sua vida. Ele cresceu, ele tocava uma linda harpa, e quando ele tocava aquela harpa, sons lindos, músicas, notas suaves saía, e os espíritos imundos saía, todos os adeptos de Satanás eram expulsos através do seu louvor. E ele foi para o palácio. O rei estava possesso de raiva, ódio, de inveja, de ira. E o inimigo estava ali dominando aquele rei. Mas quando chegou aquele garotinho com aquela harpa e ele começou a tocar o louvor, quem sabe ele louvava assim: quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Ou quem sabe, ele estava louvando assim: sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Feche os olhinhos para orar, abra a boquinha para louvar. Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Feche os olhinhos para orar, abra a boquinha para louvar. Ou ele estava cantando em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. E você começa a cantar para as crianças. Só que aí, o rei, o que será que aconteceu com o rei? Ah, já sei. Quem pode me dizer o que aconteceu com o rei? Eles vão ficar assim surpresos. Aquele espírito imundo, através da unção daquele louvor, saiu. O rei ficava calmo, tranquilo, leve. Porque Deus estava ali presente. O Espírito Santo de Deus estava presente. E assim se passou o seu tempo. E ele retornou para a sua casa. E um dia aconteceu algo inexplicável. Um povo de outra nação estava querendo guerra contra o povo dele, dessa criança. E esse povo, lá na cidade, eles faziam uma barricada de pessoas, de um lado os filisteus, de outro lado o povo de Israel. E o povo lá, eles estavam ali lutando. E aquele homem bem grande, bem grandão, estava afrontando Deus vivo. Ele estava lá falando dele, blasfemando contra ele, afrontando. Aonde está o teu Deus que não vem socorrer? Onde está esse Deus? Mas o pai desse garoto, olha o que ele fez. Ele chamou ele, mandou ele até o campo de batalha. Uma criança num campo de batalha. Gente, olha só o que vai acontecer. Quando ele chegou lá e ele viu aquele homem afrontando o seu Deus, ele ficou inconformado. Ele falou: como assim? Vocês não vão fazer nada? Esse homem está afrontando o nosso Deus. Não pode ficar assim. Ele ficou inconformado. Crianças, nós não pode deixar ninguém afrontar o nosso Deus. Nós temos que ser que nem esse garoto, temos que defender o nosso Deus. Não podemos as pessoas dizer que o nosso Deus está morto. Não podemos deixar as pessoas dizer que o nosso Deus não cura, porque Ele cura, Ele transforma, Ele liberta. Ele está presente aqui. E ele começou ali, ele ficou muito indignado e ele disse: eu vou lutar com ele. Nessa hora, eles já vão começar a perceber que a história é de Davi. Só que quando você conta, você faz a introdução, você conta o que aconteceu, que daí esse garoto derrubou, foi lá, pegou uma pedrinha. Aí quando eles já tiveram falado Davi, Golias, aí você continua na história, continua no seu clima. Será que é? E aí você conta o que aconteceu, que ele derrubou Golias, Deus, ele foi usado. Não foi Davi que girou aquela funda, que acertou, mas foi o próprio Deus, porque Davi confiou em Deus. Para falar da confiança de Deus, Davi, ele teve plena confiança em Deus. Quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai parar a sua história ali? Não, conta o depois. Davi, ele era segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele pecou. Davi errou. Davi não foi só aquele menino que se tornou um rei, que venceu Golias. Não, Davi pecou, Davi errou. Nós pecamos, nós erramos em contar só ali aquela parte, mas não conto depois. E depois? E depois o que aconteceu com Davi? Davi derrotou Golias, e depois? Então as crianças estão precisando entender o depois. O que é o depois? Como é o depois? O que vai acontecer no depois? Então que nós não ficamos só nessa primeira parte da história de Davi. Vamos revelar o depois, que Davi pecou, mas Davi era segundo o coração de Deus. E pelo pecado de Davi, ele sofreu as consequências sérias. O que aconteceu com a sua família? Então vamos pesquisar, vamos estudar e vamos trazer o depois para essas crianças.
Amém, tias? Então, como eu vou fazer isso? Preparar o nosso coração. Primeiro eu tenho que estar com o meu coração preparado. Eu tenho que orar por mim. Eu tenho que pedir para Deus falar comigo. Deus, o que o Senhor quer falar comigo através desta palavra? O que eu preciso entender? Que mensagem que o Senhor quer passar? Ore pelas pessoas que estarão para ouvir. As crianças que estarão para ouvir. Os juniores, os adolescentes. Quando você está ministrando na sua sala, você sabe que você tem uma determinada faixa etária de idade. Você vai interceder por aquelas crianças. Mas se você ministra na igreja, em outras igrejas, você tem que entender que você tem que orar pelas pessoas que vão estar ali para ouvir. Lá tem criança, lá tem adolescente, tem jovens, tem pastores, tem obreiros, tem um corpo de uma igreja. Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer me usar como um instrumento para falar com aquelas pessoas? Deus, eles irão ouvir. Que não seja a minha voz, mas seja a tua voz. Que através da sua palavra, o teu Espírito possa trabalhar e algo possa acontecer. E seja dependente do Espírito Santo de Deus. Porque quem vai trabalhar é o Espírito Santo de Deus. Ore pelas pessoas para que Deus prepare o coração delas para receber a mensagem. Amém? Leia o texto bíblico. Faça você algumas perguntas. Quando você estiver estudando o texto, você faça algumas perguntas. Qual? O que o texto diz? O que o texto está dizendo? Você escreve lá a pergunta e responde. O que o texto está dizendo? Observe os personagens, o lugar, o tempo que aconteceu, o que aconteceu. Faça uma lista dos principais fatos da história. O que significa aquela mensagem, o que significa aquele texto, o que significa determinadas palavras difíceis, qual é o significado delas. O que Deus está dizendo para mim naquele texto. E para as crianças e os adultos, o que Deus quer dizer? Isso você só vai entender se você estiver dependente do Espírito Santo de Deus. Como eu posso aplicar essa mensagem para as crianças? O que eu posso estar aplicando para as crianças essa mensagem? Como vai ser? O que vai estar passando? Nossa, eu preciso aplicar essa mensagem dessa maneira. Mais lúdico, eu preciso aplicar essa mensagem em uma brincadeira, né? Eu preciso aplicar essa mensagem de uma maneira diferente. Então, é isso que você vai ter que estar. Por isso que nós temos que estar dependendo do Espírito Santo. Amém? Qual o meu objetivo para as crianças já cristãs e as não cristãs? Qual é o meu objetivo? O que eu quero que a criança cristã que já frequenta a igreja aprenda? E o que a não cristã, a que está visitando, a que não entregou a sua vida para Jesus, venha aprender? Porque é diferente. O objetivo para a criança cristã que já frequenta a igreja é um. O objetivo para aquela que não frequenta é que ela seja salva. Então, o meu objetivo tem que ser em torno disso, para que ela possa ser salva, amém? Observe o ensino principal. Qual é o ensino principal? Você tem que ter o ensino principal. É salvação? Você vai falar sobre salvação? Para a criança não cristã, sim. E para a criança cristã, né? Qual vai ser o seu objetivo? Como eu posso continuar servindo a Deus nesse mundo, sem me contaminar com o mundo, sem eu me deixar levar pelos desejos do mundo, né? Para que eu não possa entristecer o Espírito Santo. Então eu tenho que ter o meu ponto principal, o meu versículo chave, e explicar para a criança cristã, né, que já frequenta a igreja, qual é o que Deus está dizendo para ele naquele versículo. E para a criança não cristã, o que Deus está dizendo para ele. Amém? Observe as 4 partes do esboço. O esboço da sua mensagem, da sua aula, tem que ter a introdução. A introdução é aquilo que eu falo, você pegar algo do contexto do dia a dia da criança
e trazer para ela para introduzir a mensagem. O andamento, você vai falar sobre o contexto da mensagem, o que o texto está dizendo, aonde aconteceu, como aconteceu, quais são os fatos, qual é a cidade, o que está acontecendo. O clímax é quando você traz a criança para a mensagem, para o ponto de partida, aonde você vai pôr a mensagem, onde você vai implicar o plano da salvação, para ela entender que ela precisa de Jesus. E a conclusão é onde você vai fazer uma recapitulação de toda a mensagem, a conclusão do seu texto, qual é o seu objetivo, você tem que pôr nessa conclusão e fazer o apelo. O desenvolvimento para a criança cristã. Onde começa, quando você vai introduzir uma mensagem, ela tem que entender onde começa o problema ou o dilema da mensagem. Na hora que você for fazer as perguntas, a criança cristã que já frequenta a igreja, ela precisa saber que na história onde você passou, o que aconteceu, qual foi o problema, qual foi o dilema dessa mensagem. Começa a aplicação identificando a criança cristã e usando o ensino principal. Ela tem que ter essa aplicação do ensino principal, que é o objetivo. Defina o comportamento ou o ensino principal. Observe os pontos abaixo para ajudá-lo a se lembrar dos outros elementos importantes da aplicação. Gente, olha como o objetivo seu. E a introdução, que é o ponto de partida, é importante, porque vai fazer com que ela se associe em toda a sua vida. Que solução Deus oferece? Este é o lugar onde você deve relacionar a solução com Deus para o personagem e a vida da criança salva. O que nesse momento traz? Davi, ele era salvo. Davi, ele servia a Deus. E o que foi o momento dele? Ele confiou em Deus. E Deus teve ali, pela confiança e a fé de Davi, deu a vitória para o povo, por causa que Davi confiou. Então aqui, onde que fala, que solução Deus oferece? Naquele momento, Deus deu uma solução. Davi confiou em Deus e uma pedra, uma simples pedrinha, derrubou o Golias. Deus deu uma solução. Ele caiu desmaiado, Davi foi lá com a coragem, com bravura, cortou a cabeça de Golias. Ninguém conta para as crianças que Davi cortou a cabeça do Golias com a sua própria espada. Precisa contar, por isso precisa contar o depois para essa criança. E contar que Davi não matou Golias com uma pedra. Davi derrubou Golias. Davi lançou com a sua lança a pedra. Deus pegou com a força de Deus, bateu na testa, Golias caiu desmaiado. Davi subiu em cima dele e cortou a sua cabeça. É o que a Bíblia diz, nós precisamos contar. Gente, a Bíblia, ela não é rodeios. A Bíblia, você não tem que contar rodeios e historinhas. É Bíblia. Não precisa enfeitar. É Bíblia. Conta a Bíblia. Conta o depois da história, do que acontece, para as crianças como ela é verdadeira. E, nesse momento, a criança vai entender a solução. Que solução que Deus deu? Deus derrubou o Golias. Davi, com sabedoria e astúcia, foi lá, cortou a sua cabeça e deu vitória para o povo. Foi só confiar em Deus. Então a criança tem que entender que naquele contexto ele tem que compreender qual foi a solução que Deus deu para aquela história. E isso é você que vai mostrar para eles. Começa a aplicação identificando a criança e usando o ensino principal. Sempre tem que associar. A sua mensagem tem que ser associada com o dia a dia dessa criança para ela entender e ter uma melhor compreensão. Os pontos para ajudar a lembrar, foi falado. Incluam uma breve apresentação da mensagem da salvação, que é o plano da salvação. Desenvolva o desafio. Observe os pontos abaixo para ajudá-los a se lembrar dos outros elementos importantes do desafio. Identifique os pontos. Nas dinâmicas, você vai conseguir, quando você propõe um desafio para a criança,
ela vai conseguir. Nossa, mas qual tipo de desafio? O que aconteceu depois que Golias derrubou Davi? A criança vai ter que pensar, nossa, qual foi o desafio de Davi? Davi teve um desafio. Que desafio que foi? Assim, ele teve que pegar a espada e degolar a cabeça do Golias. Então a criança ela vai começar a entender e compreender. E como a criança tem desafios a enfrentar. Então você tem que trazer. Davi, ele poderia estar com medo. Ele era uma criança. Mas ele confiou em Deus. Então nós temos que ter a confiança em Deus. E aqui eu tenho algumas dicas para a apresentação da mensagem. Não decorar e nem ler o seu esboço. Nossa, mas eu não tenho que saber. Como que eu vou saber se eu não decorar? Não, você não pode decorar. Você tem que entender e compreender. Você precisa estudar. Chegar lá na hora, você não vai ler seu esboço. Você vai ter o seu esboço ali para ser uma base, para ser uma ajuda para você. Mas você já tem que saber do contexto, porque na hora você pode improvisar de acordo com o andamento da sua aula, conforme as perguntas das crianças, você vai direcionando a sua aula. Sempre usa o maior recurso, a Bíblia. Use sua voz com eficácia, com uma linguagem fácil, simples, para que a criança entenda. Envolva suas crianças na lição. Traz a criança para participar, para segurar um recurso, para fazer uma peça. Você pode montar um teatrinho rápido ali para simular aquela situação que estava acontecendo, né? Para que a criança venha compreender. Pratique em voz alta. Então, o que você vai fazer agora? Vai praticar em voz alta? Jabri, eu morro de vergonha, Jabri. Então, você vai reservar um momento na sua casa, vai praticar a sua aula em voz alta e suave, não gritando. Tom alto e suave, aonde que todos possam entender e compreender. Pratique usando os visuais, para você não ficar perdida. Eu fui ministrar numa igreja, foi muito engraçado. Levei um monte de recurso e eu coloquei. Só que na hora, os irmãos foi descer a mesa, derrubou o recurso no chão e eles pegaram e colocaram em cima da mesa. Quando eu ministrei, normal, fui pegando um recurso, pegando o outro, fui ministrando. No final, as irmãs chegou pra mim e falou assim: Tia Pri, como você consegue, mesmo com os visuais, acabou bagunçando, misturando, você conseguiu, deu andamento, você não se dispersou, você não ficou perdida, você foi pegando, fechando. Eu falei: irmãs, o segredo está no praticar, praticar e praticar. A gente tem que praticar. Se eu não praticar a minha ministração com os recursos visuais, eu não vou conseguir numa ministração me movimentar com os visuais ali. Então, quando eu pratico, né, eu treino antes de eu chegar na igreja, pode estar fora da ordem os visuais, você vai conseguir, vai encontrar o visual que você quer, você vai conseguir desenvolver a sua história com uma facilidade e com excelência na parte do Senhor, amém? Deus abençoe, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. Qualquer dúvida, comente aí embaixo.